Oi, gente. Então, a professora Luane já retornou. Ela já assumiu o lugar dela de volta, né, como professora de redação. E eu estou agora como professor de arte de vocês, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro de arte de vocês, na página 54, capítulo 4, certo? Arte e consumismo. Vários artistas investigam as relações entre as imagens publicitárias e as obras de arte, questionando o consumismo da sociedade. Elas nos fazem refletir sobre essa questão tão presente no nosso cotidiano. Será que a arte também pode ser consumida? Será? Vamos ver, vamos saber a resposta, tá? Do supermercado para a geladeira, gente. Será que sopas enlatadas, além de saciarem a fome, podem alimentar a inspiração de um artista? Pode parecer improvável, mas foi justamente isso o que aconteceu. As latas de sopa Cadbury's tornaram-se famosas ao aparecerem na obra de Andy Warhol, de 1928 a 1987, na década de 60. Mas por que será que as latas de sopa vieram para a arte? Um bom questionamento. A história da arte nos mostra que ela sempre sofreu transformações. Ela sempre foi transformada, ela sempre foi mudada, certo? De acordo com o contexto de sua época. Um marco da história da humanidade que mudou definitivamente a vida das pessoas foi a Revolução Industrial entre 1760 e 1830. Ela trouxe um desenvolvimento sem precedentes para diversas áreas. Aliado a isso, no período de transição entre os séculos 19 e 20, surgiram os principais meios e técnicas de comunicação, como a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão, que aperfeiçoaram rapidamente, foram rápidos, certo? Após o final da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, houve um forte crescimento industrial, o que possibilitou acesso mais amplo ao consumo e o surgimento intenso e repentino de facilidades para a vida cotidiana. Como consequência, as décadas de 50 e 60 foram testemunhas de uma transformação cultural, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque a industrialização não atingiu somente produtos convencionais, mas também a cultura, que passou a ser vista como uma mercadoria. A cultura, ela é uma mercadoria hoje, certo? Criou-se assim a indústria cultural. A partir de então, os objetos artísticos passaram a ser vinculados, tá, à ideia de lazer e entretenimento. Hoje a cultura, ela é lazer e entretenimento, ela é um comércio, ela é uma indústria de vendas, tá? Atentos ao seu próprio tempo, artistas na Inglaterra e nos Estados Unidos começaram a utilizar objetos industrializados, peças de publicidade, propagandas de televisão, jornais, revistas, cartazes, histórias em quadrinhos e outras formas como referências para suas produções. Veja, essa manifestação cultural, ela é chamada de pop art. O que é a pop art? Certo? A pop art é um movimento artístico que surgiu entre as décadas de 50 e 60 na Inglaterra e nos Estados Unidos. A palavra pop é uma abreviação da palavra popular, certo? Que significa aquilo que é produzido para o grande público. Veja, pop significa popular, é a abreviação, né, da palavra popular, que significa
produção para grande público. Os artistas da pop art buscavam ao mesmo tempo destacar e desconstruir as imagens pertencentes às culturas de massa. Certo? Vamos ver alguns artistas, né? Alguns representantes da pop art. Tá? Andy Warhol, Richard Hamilton e Roy Listerine. Andy Warhol apropriou-se de embalagens de produtos, objetos, retratos de celebridades e do modo de vida norte-americana como referência para suas obras. Essas imagens eram produzidas por meio do processo serigráfico, aproximando a arte do campo da publicidade e do consumo. Ele criou a estética de repetir o mesmo elemento, aplicando diferentes cores vibrantes em cada produção. Vocês podem ver na página 57 do livro aqui, ó. Certo? Richard Hamilton se interessava por imagens de fácil acesso à população. Hamilton utilizava, por exemplo, os recortes de revistas e jornais em suas colagens, especialmente de anúncios publicitários. De modo geral, o movimento da pop art se contrapunha aos valores artísticos tradicionalistas, buscando ideias e atitudes pertencentes ao mundo do consumo. A pop art é consumo, certo? Roy utilizava imagens e técnicas das histórias em quadrinhos em suas obras. A presença de onomatopeias, cores primárias em grandes áreas e o contorno preto das figuras também são características das histórias em quadrinhos norte-americanas presentes em suas obras. Ainda na página 57, aqui, ó, nesta figura, neste desenho, a gente pode observar os pequenos pontos de diversas cores compondo a imagem. Essa técnica chama-se retícula e foi usada para a impressão de imagens em jornais, revistas, HQs, outdoors na primeira metade do século XX. Certo? Na página 59, efeitos do tempo. A gente vê aqui, ó, essa imagem. Nos Estados Unidos, na década de 60, uma série de acontecimentos gerava tensão na sociedade. A morte do presidente John Kennedy, a explosão da Guerra do Vietnã e uma sequência de conflitos raciais. Esses fatos constatavam uma cultura de encanto e felicidade vendida pelos meios de comunicação de massa. Vejam, principalmente pela publicidade. A publicidade, ela é venda, ela é para vender, certo? Então, nessa época, né, apesar de tudo que estava acontecendo, né, eles estavam em contraste com a cultura de encanto e felicidade vendida pelos meios de comunicação. Essa contradição não passou despercebida pelos artistas do período. Vejam, Andy Warhol questionou o culto às celebridades em suas obras. Em suas serigrafias, vemos ídolos pop manchados, borrados, repetidos em série, lembrando a produção industrial. Era tempo de revelar que a euforia do consumo e da indústria cultural talvez ela não fosse verdadeira. A obra pode ser interpretada também como uma revelação irônica do esforço das celebridades em manter as aparências, tá? A obra de Dipto Marilyn é composta de duas telas. Marilyn, desculpa. Na primeira, a superficialidade, além da repetição quase igual,
é representada nas cores fortes. Aqui, gente, ó. São essas duas imagens que o texto está se referindo, tá? Além da repetição quase industrial. É representada nas cores fortes, na maquiagem do rosto, que se assemelha a uma máscara, tá? Com a qual a atriz Marilyn Monroe parece se esforçar para parecer bonita e encantadora, né? Veja, que a maquiagem do rosto se assemelha a uma máscara, o que hoje a gente chama de reboco na cara, né? A segunda tela, essa daqui, a segunda tela foi feita em preto e branco e algumas figuras se apagam, enquanto outras estão borradas. Elas minimizam o encanto da imagem da atriz, trazendo ao observador a sensação de passagem do tempo e finitude. Tá? A arte estampada. O processo de criação de Andy Warhol assemelha-se ao processo de fabricação de produtos em série. Ele fazia inúmeras cópias de suas produções por meio de uma técnica chamada serigrafia. Os temas para suas produções eram retirados do cotidiano, ou seja, do dia a dia, tá? Da observação do que estava em evidência com relação ao consumo da sua época. Os objetos, né, cotidianos podem ser fonte de inspiração para as obras de arte, aqui no caso, xícaras e pires. O que é a serigrafia, professor? A serigrafia é um processo de reprodução de imagens, que pode ser feito em superfícies variadas como papel, tecido, madeira e outros materiais. No cotidiano, ela é muito usada para fazer estampas de camisetas, por exemplo. Na serigrafia, utiliza-se uma tela específica em que a imagem é gravada por um processo fotográfico. A área gravada deixa passar a tinta para imprimir a imagem, tá? O restante da tela é impermeável, ou seja, não passa a tinta não passa por ele ser impermeável. A tela pode ser usada inúmeras vezes. Por isso, essa técnica facilitava a reprodução em série das propostas artísticas de Andy Warhol. Na página 62, arte e consumo na atualidade, certo? Observe a imagem abaixo. Nela, há uma referência a uma famosa rede de supermercados e lojas do Reino Unido. Aqui, ó. A bandeira, a referência aqui, ó, como se fosse uma bandeira, a sacola, tá vendo? A conexão entre arte e consumo continua reverberando ao longo do tempo. Um dos artistas que trabalha essas questões é o inglês Banksy, de identidade autônoma e considerado um ativista político. Ele faz provocações utilizando as figuras das mídias, produtos e marcas. Mesmo com críticas de cunho político, voltando à visão de seu público, aos problemas do capitalismo, seus trabalhos espalhados por diversas cidades no mundo também foram transformados em objetos de desejo. Os pedaços de muro grafitados por Banksy têm sido retirados e vendidos em leilões, sem autorização do artista. Isso é sério. Dessa forma, o que deveria ser uma arte acessível a todos os transcendentes está entrando para coleções particulares. Certo? Então, gente, é isso. Nós ficamos por aqui, tá? E espero que todos estejam bem. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau.